Galerinha do sétimo ano. Bueno, como estão? Bien? Vamos começar nossa aulinha de hoje rezando, pedindo a proteção de São Miguel Arcanjo, pedindo a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo para nos abençoar e nos livrarmos desse vírus tão perverso que anda assolando a humanidade, mas que Deus, Jesus Cristo, está no céu olhando para nós e vai vencer mais essa batalha. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, agradecer a Deus por este momento. E vamos lá com aula de espanhol da escolinha Menino Jesus, Maestro Silvestre, sétimo ano, A e B. Cadê a chamadinha da galera, né? Caçar aqui a chamada da galera do sétimo ano, rapaz, que tá ligado aqui com o professor Silvestre. Conferir nossos alunos, saber como é que estão estudando, estão fazendo as tarefas, tudo ok, certo? Então, ó, do sétimo ano A, chamar aqui a Alana Gesiele, Arielle Correia, o Arthur Pacheco, o Carlos Eduardo Ferreira, a Conceição Antunes, o Christian Mesquita, o Guilherme Carvalho, o Henrique Rebelo, a Isabelle Torres, o João Pedro Correia, o John Telvi, Letícia Maria Oliveira, a Lorena Mirelli, o Luiz Gonzaga Torres, o Luiz Joaquim, a Maria Eduarda Damasceno, a Maria Rafaele, a Maísa Macedo, a Sávia Jordana e o Pedro Henrique, ok? Galerinha do sétimo ano A, né? E do sétimo ano B? Cadê a galerinha do sétimo ano B? Nós temos a Ana Lívia. Oi, Ana Lívia! A Ana Luísa, a Ariane Rafik, o Francisco Lima, a Isabelle, o Jackson Augusto, o Geiciane, o Gilton, o João Felipe, o João Hélio, José Luiz, o João Emanuel, a Keila Daniele, Lenilson, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Maria Rita, a Marta Laís. Oi, Marta, coleguinha. Natália Sequela, a Renata Marcelli e a Maria Eduarda Damasceno, né? Pedir a Deus também, agradecer a Deus e pedir a Deus pela saúde do nosso amigo Zé Luiz, que fez uma cirurgia, mas que está se recuperando e Deus vai abençoar, que deu tudo certo, beleza? Então, na nossa escolinha Menino Jesus de hoje, nós vamos falar de quê, pessoal? De quê? Sétimo ano A e B, aula de espanhol, aula de espanhol. Vamos lá, abra seus livros na página 34. 34 é a página de onde nós vamos começar. Só lembrando que vocês podem fazer a atividade da página 32, 33, que é só para completar com os artículos, né, que a gente fez os demonstrativos na questão 7, questão 8 da 32 e 33, certo? Pode completar lá. Aí quando a gente for fazer a revisão, a gente vai só conferir quem acertou, ok? Que nós vamos fazer toda a revisão. Vamos ter revisão na próxima semana, vai ter prova, certo? Então nós vamos revisar e ver todo o livro da unidade 2, fazer toda a revisão do livro, certo? E aí na página 34 nós vamos falar hoje de quê? La sílaba. La sílaba, professor, la sílaba. Que é la sílaba? Que temos? Que tenemos? La sílaba. Tenemos la sílaba. Vamos lá. La sílaba es el sonido que se pronuncia en un solo golpe de voz. Quando dividimos las sílabas, podemos observar a pronunciação de ellas. Web. Certo? Nós vamos falar de uma situação da
das sílabas que tem a sua divisão, certo? Na hora de você pronunciar, porque às vezes uma pronúncia em espanhol é totalmente diferente da pronúncia em português, certo? Então nós temos que ter esse conhecimento dessa regra, dessa regrinha básica, ok? Vamos lá. Próxima situação. Las palavras, las podemos dividir segundo o número de sílabas em. Como a gente vai dividir as palavras? Que situação nós vamos fazer a divisão das palavras? Vamos lá. Então, elas podem ser monossílabas, bissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, podemos dividir elas dessa situação na língua espanhola. Então, quais são elas? Monossílabas, bissílabas, trissílabas e polissílabas, certo? Outro caso, monossílabas. Vamos falar aqui primeiro das monossílabas, certo? Então vamos lá. São aquelas que tienen uma solo sílaba. Então são aquelas que têm uma solo sílaba. Quando você pronuncia em um só golpe de voz, como é chamado no espanhol, você solta um só golpe de voz. Aí você pronuncia as monossílabas. Como são? Por exemplo, temos pan, trem, luz. Ó, só abrir a boca uma vez, ó. Pan, trem, luz. Então essas são as monossílabas, que têm uma só sílaba, certo? Próxima, bissílabas. As bissílabas. As bissílabas são aquelas que têm duas sílabas. São aquelas que têm duas sílabas. As bissílabas, né? Então, você pronuncia, você abre a boca para falar duas vezes, como leche. Leche, ó, duas vezes. Cama. Osso. Então, essas palavras como leite, cama e osso são chamadas de bissílabas porque têm duas sílabas, ok? Próxima situação. Trissílabas, certo? Temos aqui as trissílabas. As trissílabas são aquelas que têm três sílabas. Temos aqui alguns exemplos, como campana, pelota, palmeira. Então, essas palavras em espanhol que têm três sílabas são chamadas de trissílabas. Bueno? Outra situação. Vamos lá. Voltando aqui. Botar cá. Trissílabas. Vamos lá. Aí vem as polissílaba. Polissílaba são aquelas que têm 4 ou mais sílabas. Então, nós temos alguns exemplos de palavras em espanhol que são polissílaba. Por exemplo, presidente, carpinteiro, submarino. Então, presidente, carpinteiro, submarino são polissílaba por conta de ter as suas 4 sílabas na hora que você vai pronunciar, certo? Então, vamos lá. Em general, a divisão silábica em espanhol é como em português. São muito semelhantes com a língua
portuguesa, nossa língua mãe. Como o exemplo demonstra aí, você tem anima, corazón, abraço, inscrevi. Então, nesse caso aqui, você tem uma demonstração que é bem semelhante ao português. Só que não é 100%. Pero há algumas diferenças. Então, que temos que conhecer as diferenças. Que diferenças são estas? É que vamos ver agora. Temos, por exemplo, no quadro da página 34, ele aborda essa situação. Você tanto pode ver aqui pelo o slide, como você pode ver lá no box do Algo Mais da página 34. Tem essa situação. Qual é essa situação aqui? O dígrafo e dígrafo TL. TL, em espanhol, representa um dígrafo. Ele pode ou não separar-se, ou seja, você vai utilizar de duas maneiras, duas situações. Na primeira, atleta. A regra da língua espanhola permite que você faça essa separação do dígrafo. Atleta. Então, nesse caso aqui, ele separou o TL. Mas também a regra da língua espanhola permite que você faça a separação junto, que esse dígrafo fique junto. Atleta. Então, atleta e atleta. Essa situação demonstra aqui duas formas que você pode separar palavras em espanhol, divisão silábica, utilizando o dígrafo TL. Uma situação que você pode separar o dígrafo e outra situação que você pode deixar o dígrafo junto, certo? Você pode deixar de forma correta, sem separar. Outra situação, o edígrafo ele. Já que nesse caso, o dígrafo ele não se separa. Bueno, temos acá calle, ou calle ou calle. Então, nessa situação é diferente do TL. O TL pode separar e pode fazer junto. No caso aqui do LL, você não faz a separação, certo? Então, quando você pegar uma palavra em espanhol que ela tiver o dígrafo LL, quando você for fazer a separação, por favor, deixe o dígrafo junto. Não se separa dígrafo LL. Bueno, la eri não se separa também, como perro. Então, nessa situação, também, tanto LL como RR não faz a separação. Tem que ficar juntos na hora que você for aplicar a regra da divisão silábica em espanhol. Bueno? Outra situação é que entre vocales a vezes lagar forma sílaba, ou seja, reusar. Você vê aqui que o H, às vezes ele é mudo, mas nessa situação ele apareceu entre a vogal E e a vogal U. Então, nesse caso aqui, quando ele aparece entre duas vogais, ele vai formar sílaba, certo? Com a vogal da frente, certo? Que está depois dele. Então, no caso aqui, ó, re-u-sa. Então, você vê que ele formou sílaba. Ele não ficou mudo. Re-u-sa. Então, ele formou sílaba junto com a vogal que está depois dele. Fique atento nessa situação com o H, ok? Outro caso. E quando o H vem entre consoante? Agora há pouco a gente falou que ele vinha entre vogal.
quando ele vem entre consoante e uma vogal. Quando ele aparece entre uma consoante e uma vogal. O H forma sílaba não com a consoante. Ele forma sílaba com a vogal, com la bocal, como se diz. Entre uma consoante e uma boca, la H forma sílaba com la boca. Então, em humano, o H aparece aqui entre o N e a vogal U. Que foi que aconteceu? Ele formou sílaba com a vogal U, certo? Então, atento para essa situação na hora da divisão silábica da língua espanhola. Bueno? Então, essa era a regra básica que eu queria demonstrar para vocês da divisão silábica. E lá na questão 1 da página 34, vocês vão colocar a regra em prática, separando as palavras ahogarse, interacción, alcohol, ginásio, absoluto, atlas e carrossel. Aí na questão 2, completa los huecos del texto com las palavras que estão ao lado, pero não te olvides de las reglas de separação de sílabas. Então você vai fazer também a separação das palavras da questão 2 da página 34 e ler mais uma vez a atividade anterior e contestar oralmente as perguntas da questão 3, certo? Aí na página 35 tem um texto sobre o Ecobairo de la Castilla-La Mancha. Você vai ler e responder no livro mesmo, certo? E na 36, 37, 38 e 39 é o repasso. O repasso é que você vai revisar os conteúdos da unidade 1 e 2 e aí você vai fazer a sua resposta, a sua resolução. Eu quero que vocês façam esse exercício, o repasso, que na aula da revisão nós vamos só conferir quem acertou. Então você tenta fazer, a que você conseguir você faz, que você não conseguir, você pode deixar para a hora da revisão, mas tentem fazer essas questões que na hora da revisão a gente vai fazer a correção, ok? Então, começando na página 34, nós vamos até a 39. E aí fechamos a unidade 2, porque nesta semana, próxima semana, vamos fazer a revisão. E aí, depois da revisão, a gente vai fazer a nossa avaliação. Sendo que nós vamos contar todo o qualitativo de vocês, as tarefas que vocês já fizeram desde o começo das aulas remotas. E aí vai ser um bom qualitativo. E juntando com a prova, segunda prova, vamos dar a sua segunda nota das aulas remotas da Escolinha Menino Jesus. Um abraço do professor Silvestre. Rezem, orem, estudem e sejam obedientes a seus pais. Cheiro, carinhos, carinhas, beijos e abraços do seu maestro Silvestre. Hasta la vista!